Queridos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27, verso 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel. Mas a polpa abria-se com a força das ondas. Amém? O apóstolo Paulo estava indo em direção à cidade de Roma, e a palavra de Deus diz que Lucas estava junto. E nessa embarcação, nessa viagem, tem ali um significado, uma tipologia, muitas vezes simbolizando a nossa viagem por essa vida, nossa caminhada, nossa andança, quando Paulo sai do porto onde ele estava em direção a Roma. E o barco que os levavam naquela viagem, simbolizando a nossa maneira de viver, de se relacionar neste mundo, e aquele oceano, ou aquele mar, representando o mar da vida. Mas olha, a palavra de Deus diz que no meio dessa viagem havia os perigos. Não era como nos dias de hoje, que temos tantos recursos, tanta tecnologia, com até mesmo satélites para monitorar o trajeto das viagens marinhas. Naquele tempo não havia nada. As pessoas contavam simplesmente com a orientação da natureza. E eles então, ali naquela viagem cheia de perigos, com as suas tempestades, existia um perigo maior, que era o perigo de naufrágio. Mas a palavra de Deus diz que ninguém entrava nessas viagens pensando no pior. Da mesma forma, a gente não vive pensando na morte. Quando alguém está assim, talvez esteja com algum tipo de transtorno, uma disfunção, um estágio talvez de tristeza, de depressão. Mas o negócio é viver, acordar todos os dias e respirar o ar que Deus nos dá. Acreditar na vida. E o próprio Senhor Jesus disse: não vos andeis inquietos com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E assim então, eles entram naquele barco. Mas acontece que no meio dessa trajetória, no meio talvez dessa viagem, a Bíblia diz que alguma coisa sai fora do controle. E nessa situação, aquele barco agora se encontra entre duas correntezas, e aquele barco acaba se encalhando. Aquele barco acaba ficando fixo, imóvel, não conseguindo dar continuidade na sua viagem. Eu quero que você pense comigo nos momentos da nossa vida em que muitas vezes a gente também fica imóvel, que a gente fica imobilizado, porque a gente para diante de situações que acabam nos tirando a atenção. E agora, neste momento que ele está ali com o barco, ou o barco está imobilizado, representa talvez aquelas situações da nossa vida em que a gente não sabe para onde ir. Situações que talvez venham provocar uma crise na nossa existência, no nosso destino. E talvez seja aqueles momentos que pode colocar em risco tanta coisa que nós conseguimos até então. O texto diz que aquele barco parado, entre 2 correntezas, começou as ondas bater na polpa do barco, e o barco estava a perigo, a ponto de afundar. E quantos barcos, na questão dos casamentos, do trabalho, estão a perigo? Talvez aquele tempo de dificuldade, e às vezes aquela situação que vem realmente não só paralisar, mas colocar em risco tantas situações da nossa vida. No verso 37 fala que aquele barco estava cheio de pessoas. Eram 287 pessoas. O povo entra em pânico.
Porque pensaram, puxa vida, todos nós vamos morrer. Mas é nessa hora que o apóstolo Paulo levanta no meio da multidão e ele faz uma declaração de fé dizendo: este barco não vai afundar, porque o anjo do Senhor me apareceu e disse que eu chegaria a Roma. Eu quero que você tenha a mesma fé, que nada na tua vida vai afundar, porque tem um Deus de promessas na tua vida. Eu queria que você pudesse acreditar na vitória que já foi proferida na nossa vida, e que você pudesse tomar posse, e diante de situações que talvez possam nos desafiar, que você possa acreditar que tem uma promessa maior de Deus para você. Agora, quando é que o nosso barco da vida pode estar em perigo? Quando é que nós corremos o risco de naufragar? No verso 41 que nós lemos, fala que haviam duas correntes, duas correntezas, chegaram num determinado lugar, que a correnteza estava levando para um lugar, levando para o outro, onde duas correntezas se encontravam. E isso fez o navio ficar sem direção. Ora a correnteza puxava para um lado, ora a correnteza levava para outro. Havia uma disputa ali. Então, quando é que nós começamos a correr o risco de terem as coisas sendo naufragadas na nossa vida? Primeiro, quando nós nos encontramos diante de duas situações. Quando nós estamos diante de dois caminhos. Quando nós estamos diante de dois mares. Com certeza, nós vamos ter um mar da vitória, mas vai ter o outro mar da derrota. Querido, é aquele momento que você não decide. O problema do barco encalhar é porque se ele tomasse uma das correntezas, o perigo passava. Então o perigo quando você tem um pé na igreja e tem um pé no mundo. O perigo quando você tem uma boca que canta louvores a Deus aqui na igreja, e depois essa mesma boca é usada para amaldiçoar, para proferir palavras de maldição. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim, água doce e água amarga ao mesmo tempo. A palavra de Deus estava falando a respeito das nossas palavras. Uma boca que aqui no culto glorifica a Deus, profere palavras de vitória, mas lá fora confessa a derrota. Quando você sente alegria de estar na casa de Deus, mas também sente alegria de estar talvez num lugar profano, contrário às coisas de Deus. Quantas pessoas querem ser fiéis, mas tem alguma coisa atraindo para um caminho da perdição? Quando você começa a perder o prazer nas coisas de Deus, e começa a ter prazer talvez nas coisas do mundo, é quando você está no teu casamento, usufruindo e desfrutando das benesses de um casamento, de um relacionamento, de uma família, mas ao mesmo tempo está dividindo a tua atenção com a amante ou com possibilidades fora do casamento. O mal fica 24 horas tentando nos levar para outra água, nos levar para outro caminho. Só que nós temos que declarar e ter o entendimento que nós não precisamos de outra água. Sabe, Jesus Cristo falou assim para uma mulher: mulher, quem beber dessa água nunca mais sede terá. Jesus Cristo disse para aquela mulher: você procura a satisfação dos teus prazeres em coisas nessa vida, mas se você experimentar o que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede dessas coisas. Quem experimenta Jesus Cristo, as suas palavras, não vai querer outra coisa. Diga amém. Aliás, o próprio Cristo disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Significa que a sede vai acabar. Querido, eu queria que você pudesse declarar: o meu prazer está nas coisas de Deus. Sabe, nós temos que ser decididos com relação a isso.
Talvez quando a gente é vivido ou experiente, de tanto experimentar as coisas lá fora, a gente chega a essa conclusão. Mas nós podemos aprender com um erro daqueles que já foram à frente. Nós podemos experimentar o que diz a palavra de Deus, que nos orienta e nos norteia a respeito disso. Salmo capítulo 1, verso 1 até o 3 diz: bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado diz: mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Querido, creia que a palavra de Deus na tua vida, que a direção de Deus na tua vida vai te proporcionar vida feliz, vai te proporcionar vida com fruto, vai te proporcionar fruto na estação própria. Diga: tem um Deus que me abençoa, um Deus que rega as minhas raízes. Sabe, querida, acreditar que o meu prazer está na lei do Senhor. Isso que diz no verso 2: o meu prazer está no Senhor. Então quando você entende e decide, meu prazer está em Deus, você não procura prazer em outro caminho. Sabe, aquela luta que talvez estava ali dentro do teu coração, aquela briga, aquela disputa pela tua atenção, e aí você começa agora a decidir. Sabe qual que é o problema de você não decidir o caminho e ficar talvez entre aqui e lá, experimentando um pouco desse caminho, um pouco desse outro? Por que que isso te afunda? É porque toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Pergunte ao alcoólatra como que ele se tornou alcoólatra. Ele vai contar relatos. Foi um primeiro gole, foi uma vez que eu experimentei, foi um momento que eu fui influenciado. Pergunta para alguém que foi entregue aos vícios, ele vai dizer: foi apenas uma tragada, foi apenas em um momento da minha vida. Sabe, nós temos que ser decididos e falar: eu não tenho prazer em outra coisa a não ser nas coisas de Deus. Uma vez Elias chamou o povo e disse: hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você escolher qual Deus vocês querem servir. Uma vez Josué chamou a sua família e disse: hoje é dia de decisão, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. No verso 41 do livro de Atos 27, diz que ficaram encalhados, imóvel. Querido, eu queria que você pudesse decidir nessa noite a respeito do teu movimento, do teu posicionamento. Tem gente que nunca cresce, chega à casa de Deus e se conforma com o que tem, não tem apetites, não tem vontade de crescer, não tem vontade de melhorar, não tem vontade de conquistar conhecimento maior, experiências maiores com Deus. Isso mostra que você também parou. Você se conforma com o beabá, coisa bem simples. A palavra de Deus fala sobre leite espiritual, um alimento pequeno. E aí pessoas dessa forma, qualquer coisinha faz essas pessoas desviarem, faz essa pessoa deixar de caminhar na direção de Deus. E às vezes é preciso de algo para provocar o crescimento nessa pessoa. A palavra de Deus fala que Ana tinha uma rival que era Penina. E a Ana entrava na igreja e saía muitas vezes no templo da época. Mas um dia ela foi desafiada. E aquele dia ela entra e ela chora, ela busca a presença de Deus de uma maneira tão fervorosa que o anjo do Senhor aparece e concede a vitória que ela estava querendo há anos.
mas estava faltando uma entrega, estava faltando talvez essa busca. E talvez tem muitas pessoas que estão paralisados na vida espiritual e ouvindo testemunho na vida de outras pessoas e dizendo: não acontece comigo. Mas é porque pararam na sua caminhada cristã. Quando a gente se propõe ou propõe à igreja fazer jejum, como nós fizemos e estamos encerrando hoje, quando nós propomos a caminhar no conhecimento de Deus, a ter práticas espirituais, é para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus e poder experimentar coisas maiores. E às vezes você vai precisar ser desafiado. Eu tinha um medo de falhar, que muitas vezes me fazia ficar paralisado, que não deixava eu tomar decisões. Mas nós precisamos enfrentar os medos e ir adiante. Tem que crescer, tem que ser melhor. Você tem que fazer todos os dias o teu exame diário e pensar: eu tenho que estar melhor do que ontem. Eu não posso paralisar. Seja em qualquer nível, em qualquer área da minha vida, eu tenho que progredir. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nesse mover começou a acontecer coisas. Disse Deus: haja luz. E onde havia trevas, agora havia luz. Onde havia desgoverno, onde não havia forma e havia vazio, começou a vir coisas, começou a existir coisas. Deus foi criando todas as coisas. Eu te falo que todas as vezes que você começar a se movimentar, as coisas vão começar a fluir. A luz vai se manifestar no teu caminho. Quem estava em trevas não vai se sentir mais perdido. Quando você começa a dar um passo de fé, a luz do Senhor vai brilhando para os próximos passos na tua vida. Mas a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Para Deus se mover na tua vida, você tem que mover em direção a Deus. Dá passos de fé. Você sabe por que dava milagre nesse tanque? Porque havia esperança naquele lugar. Havia fé, havia pessoas esperando. Esse paralítico esperava porque era um só. E entrava no tanque e era abençoado. Mas a Bíblia fala que Jesus vai até onde ele estava. E Jesus disse: o que você quer que eu faça? Querido, eu não sei se você entendeu, mas quando você move em direção a Deus com fé e esperança, você vai atrair o mover de Deus, a presença de Jesus na tua vida. E os milagres começam a acontecer. Aquele homem foi curado no vale de ossos secos. A Bíblia diz que não havia vida. Não sei se era uma grande vala onde eram depositados os ossos dos soldados, mas era um circo ou uma visão de horrores. Mas a Bíblia diz que neste lugar o profeta estava ali. E de repente ele começa a profetizar. Deus diz: fale você, profetize sobre estes ossos. E assim ele fez. Começou a profetizar. O vento do Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. E um grande movimento começou a acontecer naquele lugar. Osso se juntando ao seu osso. Querido, quando você profetiza as bênçãos de Deus na tua vida, quando você fala aquilo que você crê, eu declaro osso juntando ao seu osso, eu declaro as coisas se alinhando, as coisas funcionando, se ajustando em direção da tua vida. Quando você começa a profetizar, vem milagre dos céus. A Bíblia diz que naquele lugar onde havia morte, a vida voltou a existir. Era um vale de ossos secos, mas agora se tornou em um exército cheio de vida e numeroso. Quando você começa a profetizar vida,
vai vir força na tua vida, vai vir a unção de guerreiro, que te faz lutar, que te faz enfrentar os desafios, que te faz ir adiante das investidas deste mundo que tentam nos paralisar. E Isaías fala que, capítulo 6 fala que Isaías entra no templo, e ele então vê a presença de Deus assentado no trono. Mas a Bíblia diz que os umbrais da porta se moviam com a voz daquele que clamava. Nosso Deus é um Deus que quando fala, as coisas se movimentam. Eu queria que você pudesse acreditar que Deus tem promessas, palavras de bênção para a nossa vida, e vai fazer as coisas se moverem. Limiar do templo significa o limite onde Deus estava. Eu queria que você entendesse que naquele dia o limite do templo foi ampliado, porque a presença de Deus ganhou mais espaço. Eu declaro Deus ganhando mais espaço na tua vida, Deus conquistando mais territórios, porque Ele está se movendo. Então eu queria que você pudesse acreditar, querido, que as tentativas frustradas do inimigo de tentar nos fazer parar é para contrariar a própria essência de Deus. O apóstolo Paulo dizia: em Cristo eu vivo, existo e me movo. Eu queria que você se sentisse desafiado a se movimentar em direção ao norte que Deus tem para a tua vida. Sabe, você precisa ter um ponto de partida na tua vida todos os dias, mas você tem que ter um ponto de destino. Você sai de um porto, mas você tem um destino. Você está na posição A, mas você quer chegar na posição B, mas você crê num Deus que te faz chegar até lá. A Bíblia fala que Davi chegou diante do gigante Golias e encontrou um desafio naquele dia. O gigante afrontava a nação de Israel, e muitos soldados que ali estavam paralisados pelo medo. Davi chega e diz: eu tenho aliança com Deus, por isso eu vou me movimentar em direção a esse gigante. Quando você tem aliança com Deus, não tem gigante que te paralise, não tem opções que te façam ficar inerte nessa vida. Eu estou falando para pessoas que precisam reagir, pessoas que têm que sair da mediocridade, sair da inércia, sair do comodismo, sair da zona de conforto, sair da paralisia espiritual, sair da paralisia, seja ela em qualquer área, da infantilidade, e resolver crescer, enfrentar os desafios, tomar posições e em nome de Jesus chegar ao destino que Deus traçou para as nossas vidas. Tua boca, querido, é para profetizar. As armas que Deus te dá, a oração, a fé, a esperança, é para você usar. Você crê em milagres, então tem que orar e viver na expectativa desses milagres. O Senhor não te chamou para fazer uma viagem pela metade. O Senhor não te chamou para que a tua embarcação ficasse encalhada aqui, em alguma área da tua vida. O profeta Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio da caminhada é a hora crucial que você pensa. Talvez não tem dois caminhos pela sua frente, mas o caminho que tem pela frente, você passa a ter o caminho para a volta. Então também tem dois caminhos. Quando você pensa em desistir, quando você pensa em renunciar, quando você duvida, você abre um outro caminho, o caminho da volta. E a palavra de Deus diz que aquele que retroage, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor dos Exércitos.
Por isso que Abacuque disse: Senhor, aviva, enfim, me renova, me dá motivação, para que eu esteja animado a chegar até o fim, que eu esteja avivado agora no meio, eu esteja agora com o mesmo espírito que eu estava no início da caminhada. A Bíblia fala de dois homens, Josué e Caleb. Caleb é famoso por causa da sua idade. 40 anos ele possuía quando ele chega diante da terra de Canaã. Toda a população, toda a nação quis voltar, não acreditou que eles poderiam possuir a terra, porque existiam gigantes nessa terra. Então eles optam por voltar. Ele, Caleb e Josué foram os únicos que acreditaram que aquele que começou a obra era fiel para completar na vida deles. E por 40 anos aquele povo vagueou. Sabe qual é o problema de movimentar nessa terra? Quando você não tem a direção de Deus, é que você fica dando ciclo. Você fica dando volta em torno de si mesmo. Aquele povo estava agora cirandando e chegando a lugar nenhum. A palavra de Deus diz: sede sóbrios. Diga comigo, ser sóbrio. Mais forte. Por que ser sóbrio, querido? Porque o sóbrio tem noção do que está fazendo. Agora o bêbado, aquele que está sem consciência, ele até se movimenta de um lado para o outro, ele cai, mas ele não tem objetivo, ele não sabe onde vai chegar. Por isso a palavra de Deus diz: seja consciente, seja uma pessoa inteira, presente, traga à tua memória as tuas responsabilidades e vá até o fim. Faça como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Caleb, 40 anos se passam, e aquele povo, 45 anos se passaram, e eles voltam para o mesmo lugar. E a Bíblia diz que Caleb diz o seguinte: 45 anos se passaram, mas eu estou com a mesma vitalidade, com a mesma vontade, com a mesma força para possuir, para dominar, para conquistar as bênçãos de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, deixa o avivamento do Senhor tomar conta do teu coração. Deixa a paixão encharcar a tua vida e a tua caminhada. No meio da jornada, o diabo bate as tempestades, porque ele não quer que você conclua. Mas eu queria que você mandasse um recado para ele nessa noite. Todas as informações erradas que ele mandou, os fake news que foram implantados na tua mente, talvez te convencendo que a tua embarcação vai afundar, que talvez é melhor voltar atrás, de desistir da fé, do casamento, das bênçãos, dos milagres, do crescimento, do projeto que Deus colocou no teu coração. E talvez você esteja afundando. Manda um recado e diga assim: o meu barco não vai afundar. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte. Sabe qual é o segredo, querido? É na tua embarcação ter a presença bendita de Jesus. O apóstolo Paulo tinha fé, todos ficaram com medo, começaram a pular do navio, mas Paulo tinha fé. Uma vez os discípulos estavam num barco com Jesus, e uma tempestade veio. Os discípulos ficaram apavorados, e Jesus dormia. Diga comigo, Jesus dormia. Sabe, quem tem Jesus no barco vai conseguir dormir no meio das tempestades. Significa, vou conseguir ter paz, vou conseguir curtir a viagem dessa vida. Eu não vou ficar apreensivo, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar com medo. A tempestade vem, e daí? Jesus está logo ali. Jesus é abordado,
e na mesma hora Ele acalma a tempestade. Eu creio num Deus que tem poder para agir, para apaziguar, para nos fazer chegar até o fim. A Bíblia diz que quando Jesus manifesta, logo eles chegam do outro lado. Se Ele entrou na tua vida, é a garantia que aquela embarcação não vai afundar. A palavra de Jesus é: esta nau não vai afundar. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta do nosso coração, batendo, querendo entrar. Talvez tem muita gente colocando Jesus do lado de fora, pessoa que já o aceitou, mas agora a fé está esfriando, está desistindo da caminhada, e por isso que ele ainda está do lado de fora insistindo: deixa eu entrar. Me colocaram para fora, mas eu quero entrar para este barco. Talvez alguns aqui nunca o chamaram, nunca o convidaram, e talvez acham que Jesus está ali, mas não tem atitudes práticas que façam com que Ele se manifeste. Então é hora de você deixá-lo entrar. E quando Ele entra, Ele vai falar à tempestade. Ele vai falar com os mares, e você vai conseguir chegar até o fim. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Eu queria que você pudesse orar ao Senhor nessa noite. Eu queria que você pudesse agora pedir para que houvesse um reavivamento da tua vida.